Então, melhorou a vida dos celíacos, Raquel? Melhorou bastante. Quantos anos já tem essa associação? Aqui no Rio nós temos 2 anos, mas a Associação dos Celíacos do Brasil já existe em vários estados e a gente já tem um trabalho já há bastante tempo. Resumidamente, a doença celíaca é uma inflamação? É uma intolerância a uma proteína que existe no trigo, na aveia, na cevada, no centeio e no malte, que é o glúten. Essa proteína provoca uma inflamação no intestino delgado e você começa a não absorver nutrientes. E aí vem uma cadeia de problemas em função dessa E o mais difícil é detectar isso. É difícil detectar, mas o mais difícil, na verdade, é você seguir uma dieta sem glúten por toda a vida. Significa não comer nada que contenha glúten para manter a sua saúde. E glúten é uma coisa meio assim... Como é que eu vou dizer? É meio traiçoeiro, porque assim, tem glúten nas coisas mais absurdas. Então, né? Tem glúten quando você tem a farinha de trigo, mas também tem glúten quando você tem a contaminação. Aquele produto foi feito num ambiente onde se naturalmente trabalha com trigo. Então, o celíaco não pode comer nada de padaria, mesmo que não tenha trigo na receita, que é o pão de queijo tradicional, por exemplo. Mas você pode fazer o pão de queijo na sua própria residência? Sim. O complicado é a vida moderna que te dificulta. Faz comer na rua. Você tem que comer na rua. Então, e hoje a gente sabe de uma questão que é a questão emocional. Brasileiro, tudo tem comida. Você vai no final de semana na casa de família, é comida, o casamento é comida, a festa é comida, reunião você faz com algum lanche sendo servido. E isso, essa pressão emocional de que você não pode, você se sente excluído. Então, a depressão acompanha alguns celíacos e que muitas vezes ele desiste da dieta, assume as dificuldades, as doenças que vêm. Quando o celíaco come o glúten, o que acontece? A pele empola? A gente tem várias reações. Sim. Algumas pessoas vão ter diarreia, vômito, vão desidratar em função disso. Outras pessoas não vão ter um sintoma aparente, gastrointestinal, mas vão ter anemia, osteoporose vem, queda de cabelo. Algumas pessoas têm o que a gente chama de dermatite epertiforme, que são bolhas que aparecem e que às vezes só horas debaixo do chuveiro frio para conseguir ter algum alívio, né? A dermatite epertiforme precisa da dieta e de dapsona, que é um produto complicado, porque também tem efeitos colaterais. Mas o celíaco que segue a dieta sem glúten, ele tem uma vida normal, saúde estabilizada. O problema é que você tem sempre que levar uma merendeira, né? Pois é, a gente nunca pode estar desprevenido. Você não pode estar desprevenida. Né? Não, nunca. Porque você não sabe o que você vai encontrar, desde uma festa que você vai. Porque também tem muita coisa, eu sei porque houve uma época que eu fui muito alérgica a uma coisa chamada corante amarelo. Aí você fala, tudo bem, né? Não como mostarda, sei lá. Né? Doce, suco de maracujá, industrializado. Mentira. Aí você vai comer molho ferrugem. O cara botou um tempero desses prontos, que tem o corante. Então tudo é uma cilada, né? Eu acho que a doença celíaca é um pouco assim, uma cilada ali a cada momento, né? E essa cilada, tem que fugir da cilada. Qual é a preocupação da gente? Quando você vai a um restaurante que você pergunta, né? Esse molho levou trigo? Não, imagina que você vai colocar molho madeira mesmo, vou botar um pouquinho de farinha de trigo para engrossar. Às vezes feijão preto, aquela coisa mais inofensiva, como não conseguiu dar aquele caldinho mais grosso, levou um pouquinho de farinha de trigo, só que o cozinheiro não admite, porque aí baixa a qualidade do restaurante. Então, ou você faz uma cena... Peixe grelhado, você pergunta para a pessoa que está fazendo ele. Você botou alguma farinha? Fala, não, dei só a chamuscadinha na farinha de trigo. É um leve toque de farinha de trigo, essa é a resposta que eles dão. Então, assim, tudo é uma cilada. É uma cilada. A insegurança alimentar do celíaco, ela é diária. É diária, a gente não pode descuidar. E a resposta do organismo do celíaco é imediata? Depende de cada pessoa. Você vai no lugar, porque é simples, você fala, não vou comer bolo, porque bolo leva farinha de trigo, ponto. Aí você cai na cilada do peixe grelhado que levou a chamuscada. É muito individual. Lá em casa, eu sou celíaca, minha filha é celíaca, tenho uma irmã gêmea que é celíaca. Eu tenho uma sensibilidade maior que as duas. Eu tenho mais facilidade de passar mal com alguma coisa que esteja contaminada do que as duas. E isso que é o problema, você come sem saber, a inflamação acontece e você não está percebendo que está adoecendo novamente. Só quando a coisa fica séria é que você... E vocês editam, assim, uma cartilha com receitas? Então, nós temos um site aqui no Rio, que é o Rio Sem Glúten,
em que a gente tem o cuidado de estar Mas sempre... todo mundo pode acessar, rissemgluten.com.br. Não, .com. .com. E o cuidado é o glúten com N de navio no final, para não cair no site americano, que tem outras coisas que a gente não deveria acessar. Tem isso. Mas o Ministério Como é que a da mãe Saúde... descobre que o filho é celíaco? Então, Como é que desconfia? Vou falar. Na criança pequena, algumas crianças, logo que saem do aleitamento materno, começam com as primeiras papinhas, apresentam diarreia, barriga inchada, vômito, perda de peso, às vezes uma prisão de ventre que não consegue resolver, pode ser a manifestação da doença celíaca. Pode ser um pouquinho mais tarde, com 1, 2, 3 anos, a criança não cresce, baixa estatura, perda de peso, anemia, irritabilidade, mau humor, ou então uma apatia muito grande, pode ser a doença celíaca. Mas ela vai se manifestar, ela pode se manifestar em qualquer idade. Então, nós temos hoje idosos, né? É muito frequente o idoso ter diarreia. E você acha que é da idade. E, na verdade, é uma manifestação da doença, a qualidade de vida dele cai muito, mas os médicos não investigam a doença celíaca. Porque, para a medicina, de uma maneira geral, ainda é uma coisa que acontece só na infância, né? Mas essa cartilha foi editada pelo Ministério da Saúde. Eles já têm várias cartilhas da Emília falando sobre alimentação, obesidade, então essa foi mais uma. Ela vai para as escolas, né, para que a gente possa também, no ambiente onde tem uma criança celíaca, que os outros conheçam a doença, entendam as restrições alimentares e que tem ela umas sofre, receitas interessantes, né? o bolo de mandioca. A mandioca, então, é um grande... O brasileiro celíaco A mandioca é o grande aliado do brasileiro celíaco. Né? O porque é uma coisa que pode, o polvilho, a tapioca, o pão de queijo, o pão de queijo. A tapioca também? A tapioca, porque a farinha de tapioca, é polvilho doce, umedecido, que você faz a tapioca e faz pizza. Não, para quem é celíaco e come em casa é um espetáculo, né? Tem todos os recursos. Sim, e a gente... O problema é a cilada da rua, né? A festa de aniversário para a criança. O que a gente quer sempre reforçar é que a comida sem glúten, ela pode ser gostosa. O sabor não é igual ao que tem a farinha de trigo, a textura não vai ser igual, mas é gostosa. A gente não precisa ficar comendo coisas sem sabor, ruins, coisas ruins. Agora, tem uma coisa que eu não quero falar marca para não parecer que a gente está fazendo comercial, mas e a gente não está, mas melhorou muito nesse sentido. Porque é a primeira vez que você veio aqui, e essa história é bem história de censura, né? Um fax, e aí, você nunca falou de doença celíaca, então vou falar. Né? E falamos. E foi muito legal, porque gerou a associação. Né? E gerou, e a gente pôde ver que naquela época para agora tem vários produtos bacanas. Sim, a gente conseguiu hoje um mercado, uma abertura de mercado para que as pessoas que têm necessidades alimentares especiais encontrem alimentos, né, e o celíaco tem encontrado. Mas isso é uma realidade ainda das capitais. Eu acho. No interior do Brasil, caro que o resto, claro. Interior do Brasil. Mas o aviso nos produtos é grande, assim, contém glúten para vocês? Nós temos uma lei, tem uma legislação em 2003, foi a Lei 10.674, que é obrigatória a presença, ou contém glúten ou não contém glúten. Mas nós temos ainda problemas com empresas que... mesmo que o produto não contenha, eles estão preferindo colocar contém glúten para não sofrer processos. Então, a gente, achocolatados... feitos por advogados. Exatamente. Achocolatados tradicionais estão sumindo da prateleira do celíaco, porque agora a fórmula é a mesma, mas a latinha está escrita que contém glúten. Chocolates que todos os celíacos podiam comer, a fórmula é a mesma, mas agora está escrito que contém glúten. Para escapar de processo. Mas, ao mesmo tempo, houve um mercado paralelo. A gente tem pessoas que estão produzindo, olha que barato, especialmente para os celíacos, né? Pão com ervas, pão... um bolo de banana. Bolinhaça. Tem bolinhos variados, mini bolo de banana, muffin de laranja. Isso aqui é o que? Uma granola. Granola sem glúten. E a granola tem glúten? Toda granola ela é feita com grão de trigo, cevada, esse floquinho de milho que aparentemente não tem glúten, ele leva malte, então ele contém glúten. Então a granola do celíaco precisa de ser... Essa daqui não tem. E agora essa panqueca que bonitinha. Tem com mel. Tem um melzinho aí para acompanhar. Melzinho, achei tão fofo. Não é?
Mas ampliou esse mercado, né? Bastante, mas então ainda tem chocolate também sem glúten? Tem, ovo de chocolate Páscoa. diet pode? Não, né? Não. Tudo tem que olhar se tem glúten ou não no rótulo. A gente precisa ler o rótulo, todo celíaco aprende isso. A minha filha, assim que aprendeu a ler, uma das primeiras coisas que ela começou a ler é rótulo, né? A gente pede que ela sempre lê, então ela sabe ler rótulo de bala, ela procura até achar onde tem. Às vezes ela sai com os amigos, o que você comeu? Isso, o que estava escrito? Não contém glúten, ela sabe dizer. Então, a cartilha do celíaco, além dessa da Emília, também é aprender a ler rótulo, né? É difícil, mas é possível. É possível. E melhorou em termos de, porque foram lançados produtos diferentes. Né? Mesmo que não seja Brasil, a gente entende que no Brasil inteiro, a gente precisa ainda conscientizar os fabricantes da importância dessa informação, qual é o valor disso. Né? Muita gente achou que ia encarecer o produto, colocar essa importância, mas a gente está falando de vida das pessoas. O celíaco que não faz a dieta, ele pode ter câncer, ele é um candidato forte a diabetes, ele é um candidato a osteoporose, infertilidade, problemas sérios de fígado, chegar a transplante de fígado e, lógico, morrer mesmo, né? Porque essa série de doenças que vão se aproximando e você, né, pode chegar ao óbito. Então, essa informação não é simplesmente mais uma coisa no rótulo para encarecer o rótulo. Uma coisa que a Raquel falou que eu achei interessante da gente ressaltar é que quando é proibido, porque às vezes as padarias falam pão sem glúten. E o que ela disse, que o pão que é feito no ambiente onde a farinha de trigo é manipulada, ele contém tem glúten uma chance por contaminação enorme de ter, né? Mesmo você não em tem um casa. isolamento da farinha, né? Mesmo farinha em casa. E farinha é uma praga, né? Porque farinha Pois é uma coisa... e às vezes em casa você tem gente que tem resistência e outras pessoas celíaco não. feliz é quando a família assume a dieta. Então, Aí todos- a família passa a fazer aquela dieta. Porque E a farinha de trigo não entra na sua cesta básica. ela entra muito pouco ou ela para de entrar, para evitar justamente a contaminação. E a farinha de quinoa? Não tem glúten, nós temos Porque ela usado pode quebrar bastante. um galho, né? Bastante. Porque ela tem três coisas. Ela tem o grãozinho, ela tem o pó, farinha, e tem o tem uma floquinho. coisa floquinha, O tipo floquinho. aveia, né? Parece uma Então, aveia. com aquela farinha de quinoa, mesmo que não fique com o mesmo gosto do bolo tradicional, pode ser. Sim, tem várias receitas já com a quinoa, porque ela tem a capacidade dela de É uma proteína nutrientes espetacular, né? muito grande. Né? E ela favorece mesmo pratos maravilhosos. Sim. Ela possibilita. Quinoa é um destaque, né? Um carro-chefe. Assim. Valeu, Raquel. Volta aí daqui a pouquinho. E aí,